a senhora tem razão, os deputados que me antecederam do Partido dos Trabalhadores têm razão. Na medida provisória de microcrédito, que nós tentávamos atender os mais desvalidos da Covid, no caso, as pessoas físicas, o empreendedor individual, né? E as microempresas. Nós tentamos dar caminhos para esses 15 milhões de invisíveis que nós descobrimos lá no Ministério da Cidadania durante o auxílio emergencial. E ali realmente foi feito a desobrigação de revisão para as entidades. Mas decreto cria a obrigação para o serviço público. Vossa Excelência passou muito pouco tempo no Ministério da Previdência, né? Só 8 meses, mas num período muito importante que, e inclusive o deputado Pimenta fez uma exposição aqui sobre os elementos, né? Sobre a documentação, sobre os instrumentos, na verdade, que acabaram embasando o que nós tivemos agora mais recentemente, que foi uma explosão de descontos fraudulentos, né? E que se deu naturalmente por conta de um resultado das várias ACTs que foram feitos os acordos que foram feitos precisamente aí nesse período de até 2022. Eu quero ler aqui para o senhor fez uma colocação numa entrevista à Folha de São Paulo, dizendo de que o Ministério, especificamente, não tinha poder para autorizar acordos de cooperação técnica, né? Na operação sem desconto da Polícia Federal, eles fazem uma referência, inclusive, ao senhor e diz, olha, frise-se que o Onyx foi ministro do Trabalho e Previdência de julho de 2021 a 2022, período em que as ACTs da Mar Brasil e demais entidades foram entabulados perante o INSS, o que deu aso aos descontos fraudulentos. Quando o senhor diz que o Ministério não tinha essa autorização para esse acompanhamento, eu queria que o senhor me respondesse. A responsabilidade, a gente pode dizer, então, que é uma responsabilidade direta do INSS? A quem a gente pode atribuir especificamente a responsabilidade? Porque os ACTs, eles são exatamente isso. Eles são umas autorizações. Você só faz o desconto se você tem autorização para tanto, né? O senhor pode nos assegurar aqui nesta comissão de que a responsabilidade de fato imediata seria do INSS? Senadora, aí eu vou pedir só ao senhor a rapidez da parte, porque nosso tempo é pouco. Eu me sinto muito honrado de ser questionado pela senhora, porque eu conheço desde que a senhora veio para o Parlamento como deputada e vi o seu Fomos desenvolvimento, colegas, inclusive. o seu crescimento, e muitas CPIs fizemos juntos, né? É verdade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que precisa ficar claro. A Lei 8.213 de 91, não há nenhum artigo, não há nenhum parágrafo, não há nada que remeta ao Ministério da Previdência. É tudo remetido ao INSS. Ou seja, não há discricionariedade nem pelos servidores do INSS e muito menos pelo Ministério. Não dá para escolher o A, o B ou o C. Por quê? Porque a lei, como ela foi redigida em 1991, ela criou um direito para a entidade. Não, cabe ao INSS apenas reconhecer se ela está dentro dos critérios que a lei estabelece e que as instruções normativas em vigor do INSS, se ela cumpre aquelas normas. Se ela cumprir, o INSS é obrigado a dar. Ele não pode escolher não dar. Quando a gente fala desses acordos, a gente vê, inclusive, que algumas dessas entidades... Porque o que acontece, ministro? Quando a gente inicia... Aí eu vou pegar especificamente do período do governo que o senhor, na verdade, integrou. Em 2019, o nosso colega senador, e a gente viu aqui as várias fotos apresentadas, houve uma denúncia. O senhor, inclusive, falou aqui de que houve, na verdade, a informação, não é? De denúncias foram feitas, inclusive, para o governo, enfim. No governo de transição, houve, depois da sequência da instalação do governo de transição, um certo grupo de trabalho, que havia, inclusive, presença do Ministério Público Federal, do Ministério, não é? Do INSS, de vários órgãos, na verdade, que estavam compondo aquele grupo de trabalho. E ali, o Ministério Público Federal chegou a dar algumas recomendações, inclusive, para cancelamento de entidades. Uma das entidades que houve... Na transição, não, de jeito nenhum. Não, durante o grupo de trabalho, o Ministério Público Federal fez
sim, ela fez a indicação, indicativo para que algumas dessas instituições elas fossem suspensas, tivessem os seus acordos suspensos. Pelo que eu sei, isso foi em 2018. Não. Depois da instalação do grupo de trabalho. Inclusive, a Unibrasil foi uma dessas instituições que depois ela volta com o nome de Unibrap. Ela vem com o mesmo CNPJ, mas, na verdade, com um nome diferente. E ela traz essa mudança, inclusive, para abarcar os pensionistas, resultante do decreto presidencial que foi assinado pela equipe do governo, Vossa Excelência integrava, enfim. E quando ela traz esse novo nome, ela vem exatamente para atender uma regulamentação do decreto, porque o decreto, quando o senhor diz que a lei lá atrás ela já existia desde os anos 90, é verdade, você tem uma lei, mas o decreto vem regulamentar, e é para isso que serve o decreto. Ele deu clareza, ele deu um embasamento jurídico, digamos assim, para abarcar também o campo pensionista. A Unibrap, por exemplo, cria um novo nome e coloca como carro-chefe a questão dos pensionistas, que ela teve uma participação, de fato, muito direta. Eu faço todo esse levantamento, ministro, para dizer o seguinte, que quando você pega uma explosão de descontos associativos, que foi agora, 23 e 24, ela é resultante das ACTs que foram feitas durante esse período com essas entidades, inclusive várias dessas entidades com recomendações do Ministério Público Federal para que elas não mais existissem. Aliás, quando a gente fala de recomendação, por exemplo, a própria Procuradoria do INSS, ela fez uma recomendação para que este decreto, que foi feito pelo presidente Bolsonaro, não fosse, na verdade, efetivado. Por quê? Porque ele não tinha, na verdade, não dava as condições técnicas para combater denúncias que já estavam chegando no governo. Quer dizer, o que nós percebemos claramente é que aí eu nem estou colocando responsabilidade do senhor, como o senhor coloca muito bem, eu conheço, inclusive, a sua postura e a sua trajetória, mas é um conjunto, quer dizer, você vem de governos anteriores, inclusive de alguns desses servidores que passaram vários governos e que não houve nenhuma ação enérgica do governo do então presidente Bolsonaro. Quer dizer, houve a presença do senhor, como houve, inclusive lá da CGU, do INSS, com o Wagner Rosário e tantos outros integrantes deste governo, que não seguiram a recomendação do Ministério Público Federal e deram, na verdade, um colchão, eu diria assim, de normas. Eles meio que legitimaram, que legalizaram uma ação criminosa que estava sendo feita ao longo desses anos e que acabou realmente explodindo esses casos de descontos fraudulentos. Então, se você não tivesse, de fato, essas condições, a gente não teria chegado onde a gente chegou, que é o que a gente está acompanhando. E um ponto bem específico, eu queria até que o senhor me desse essa informação, quando alguém perguntou aqui sobre alguém próximo ao senhor que teve o desconto, o senhor falou, não, mas ele foi ressarcido. Mas judicialmente. Certo, mas ele foi judicialmente, não pelo governo, administrativamente. Mas o que nós tivemos agora, nos últimos descontos feitos, ou melhor, nos últimos ressarcimentos feitos, e é bom lembrar, ressarcimento feito por desconto não apenas deste governo, desde o governo Temer, passando pelo governo da Dilma, passando pelo governo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Então, todos esses descontos foram feitos e agora os 6 bilhões de reais descontados de forma fraudulenta começaram a ser ressarcidos. Eles foram ressarcidos diferentes de decisão judicial de recomendação do Ministério Público Federal, eles foram ressarcidos de forma administrativa. Então, esse é um ponto central, quer dizer, crimes e problemas, nem estou dizendo que não teve nesse governo, tiveram sim, tiveram desconto fraudulento nesse governo, tanto que nós tivemos aí o distanciamento, o afastamento e a demissão do ministro Lupe, também do presidente do INSS, de vários diretores que foram afastados, e foram afastados exatamente para que a investigação ocorresse. A operação sem desconto da Polícia Federal foi instalada, inclusive, neste governo agora, lá no mês de março, precisamente de lá para cá, mas o ressarcimento não foi apenas deste governo, o ressarcimento vieram de governos anteriores numa demonstração de que a investigação foi feita e também o ressarcimento, de fato, foi feito. Então, é essa diferença que nós precisamos apontar e dizer que
Muito embora, como o senhor coloca, o Ministério da Previdência não tivesse responsabilidade, ou o INSS não tivesse responsabilidade, mas no conjunto da obra, o chefe maior do governo, que no caso é o presidente da República, tem que ter ação enérgica para coibir ou para realmente parar a continuidade desse tipo de crime de desconto fraudulento que ocorreu. Muito obrigada, presidente.